Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês a verdadeira história do cigano Pablo. Mas antes de darmos início ao tema de hoje, que é a vida do cigano Pablo, eu peço e convido vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação em todas, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais, hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. E vamos lá, no Projeto Tijolinho, você já sabe, né? Caneca, camiseta, japamala, né? Mesmo a mãe falando aqui em áudio, num podcast hoje. Não posso deixar de convidar vocês também para acessar o nosso site e lá adquirir os produtos, né? Para ajudar o nosso projeto. Vamos lá, quando a mãe fala a verdadeira história do cigano Pablo, o que acontece aqui? Em uma parte da história que você vai encontrar nas redes sociais, não é o que o Espírito me fala, não é o que o Espírito me conta, desde o primeiro momento que ele apareceu para mim, que eu ainda era uma criança. Então, não vou julgar, não vou questionar, mas eu vou contar a história do cigano Pablo que me acompanha. E aí vocês vão ficar na dúvida, né? Porque assim, o começo da história é a mesma, mas chega um certo momento que essa história toma um outro rumo. E vamos lá. O cigano Pablo, no último vídeo que a mãe falou sobre os ciganos mais cultuados, né? Ele é um desses ciganos, né? E é um cigano muito forte, muito poderoso, cuida de família, tem assim uma intimidade com a força dos cristais incrível. Tanto é que quem me ensinou a fazer o jogo dos cristais foi ele e a terapia dos cristais também. Não preciso nem falar que é o cigano que me acompanha, né? O cigano Pablo, ele viveu há muitos anos nas terras de Andaluzia, que fica na Espanha. Ele herdou do seu pai a chefia de uma tribo de ciganos, quando ainda era muito jovem. E isso é muito natural ocorrer entre eles, né? O Pablo, ele sempre respeitou muito os ciganos mais velhos, os ciganos da tribo. E por conta disso que ele não aceitava, né, a condição aí do seu filho primogênito, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O cigano Pablo, ele sempre era muito requisitado para conselho. Por quê? Porque mesmo novinho, mesmo jovem, com 15 anos, quando ele assumiu a responsabilidade de uma família, ele já tinha, de acordo com as tradições, ele já se envolvia muito em tomar as decisões referente à tribo. Então, os mais velhos, eu falo que espírito, né? A gente tem muito disso. Hoje, determinadas pessoas que eu atendo, eu sempre mostro para a pessoa o nível que o espírito dela está. Que nós temos espíritos mais jovens, mais infantilizados, independente da nossa idade, ou a gente tem um espírito mais velho. Isso tem muito a ver com a nossa personalidade, com as coisas que a gente curte no dia de hoje e tudo mais. E o cigano Pablo, ele foi então prometido para uma filha, né, de uma cigana também da tribo. E os casamentos ciganos, eles já são arranjados a partir do momento que a criança nasce. Então nasceu, tem um primogênito lá da tribo, aí nasce a menina e automaticamente eles já vão formando esse casal. E eu falo que cultura que é muito respeitada entre eles, então eles têm que, como foi um povo muito discriminado, então eles entendem que a tradição deles não pode morrer. Então quando eles se deparam, né, com pessoas da mesma cultura, eles entendem que isso, o trabalho deles, né, vai ser levado à frente. Os dois cresceram juntos, aperfeiçoaram antes mesmo de atingir a idade ideal para o matrimônio. Eles já haviam aprendido todas as magias, os truques da sabedoria cigana.
As ciganas, elas aprendem todas as artes ali da magia. Os ciganos, a magia já nasce com eles. Olha que interessante, quando a gente fala do cigano e da cigana. A cigana, às vezes, ela não nasce com um dom, mas esse dom ele é passado. As mães, né, as ciganas, ensinam suas filhas para justamente continuar aí a tradição. E os ciganos não, os ciganos já nascem muito intuitivos, eles já nascem aí com a magia nas mãos, digamos assim, né? Então, o cigano Pablo, ele se casou com 15 anos com essa cigana que lhe foi prometida. E ele teve três filhos homens. Pablo tornou-se um líder adorado, é adorado até hoje, né? E com muita sabedoria, no qual ele se permitiu aprender com a ancestralidade. Ele se permitiu aprender com os mais velhos. Então essa sabedoria, ela já vem de povos antigos, e ele trouxe isso para o trabalho dele, né? Ele trouxe isso justamente para poder levar a tribo dele à frente. Os três filhos homens também foram prometidos a determinadas ciganas, como manda a tradição, a cultura. Foi aí que começaram a nascer os primeiros problemas. Por quê? Porque o primeiro filho do Pablo, aquele que deveria herdar a chefia da tribo quando ele falecesse, não aceitava a sua tradição e não queria se casar com a cigana ao qual ele foi prometido, o que causou um conflito em toda a tribo. Como se não bastasse, o filho do Pablo envolvesse com várias outras ciganas da tribo. Não só ciganas, mas as gajo também. Então, onde, né, a tribo do cigano Pablo passava, onde se estabilizava por um determinado período, ele se envolvia também com as moças da cidade, causando ira nos ciganos que estavam prometidos a casar com elas. A discórdia estava armada e um dos jovens desafiou um duelo pela honra, porque esse jovem já estava prometido para outra cigana, e essa outra cigana, Pablo, lindíssimo cigano, teve o filho, lindíssimo, belíssimo também, encantador, galanteador. Então, ele não queria saber de outra vida. Então, esse primogênito, ele só queria namorar e não casar. E aí, isso surgiu vários problemas diante aí da cultura, né? Então, pela honra, esse cigano jovem desafiou o filho do Pablo a esse duelo pela sua honra, por ele ter saído com a cigana que estava prometida para ele. O Pablo sabia que esse duelo não iria acabar bem, pois o seu filho desde cedo não gostava das tradições e não quis aprender a arte de duelar. Olha aqui, né? Às vezes a gente questiona os mais velhos, mas quando a gente vai ver lá na frente, a gente precisava de uma sabedoria que só eles tinham para nos ensinar. Pablo sabia que seu filho morreria se enfrentasse esse duelo, mas não poderia impedir pela lei da tribo. Inconformado, ele resolveu assumir então uma medida incorreta dentro da tradição e da cultura dos ciganos, que seria duelar no lugar do seu filho. Agora é que vem a diferença das histórias. O cigano que me acompanha, que me trouxe essa energia do cigano Pablo, as histórias dizem, né? Se você for procurar, a história vai dizer que o Pablo venceu esse duelo. Mas não. O cigano que me acompanha, ele trouxe esse diferencial aí para mim, onde ele fala que ele morreu, ele quis morrer nesse duelo. Porque dessa forma ele entenderia que pelo fato do duelo ter sido ocorrido por causa das atitudes do seu filho, se ele perdesse a vida ali naquele duelo e não tirasse, o seu filho tomaria a consciência de que ele é o primogênito e ele que teria que agora assumir o lugar de chefe, né, desse clã do Pablo. Mas, infelizmente, mesmo com todo o esforço aí, com toda a sabedoria do seu pai, do cigano Pablo, ele não aceitou o seu destino mesmo assim. E aí o Pablo, como espírito, começou a influenciar o irmão do meio, né? O irmão do Pablo. Só que da mesma forma, então o Pablo estava influenciando espiritualmente, elevando, né, todo o conhecimento para que ele pudesse
estar ajudando a tribo. Só que esse filho, né, que é do meio, que seria o segundo filho do Pablo, também estava sendo influenciado pelo irmão mais velho, que é esse que causou toda essa situação na vida do cigano Pablo. E nessa altura, o cigano Pablo, né, como espírito, ele já estava pedindo, né, auxílio a outros espíritos. Então, a evolução do Pablo também ela já começou a partir daí, a partir do momento que ele quis influenciar o bem, principalmente para o seu filho, mas não é por ser o seu filho, mas sim pelo bem de toda a tribo. Só que o Pablo, o filho do Pablo, o primogênito, ele sabia de todas as magias, de todas as forças que também tinha o irmão do meio, o segundo filho. Já que o primeiro, ele como primogênito, não quis aprender, não quis trazer e não quis se permitir que os seus dons viessem à tona, ele sabia que toda essa energia que ele tinha ia passar para o seu irmão, para o próximo, que foi justamente o do meio, que foi o segundo, né? E dessa forma, quando Pablo pediu ajuda para toda a espiritualidade, né, para todos os ciganos ancestrais com qual ele se encontrou do outro lado, ele conseguiu sim trazer o filho primogênito para a família novamente. Ele conseguiu, com toda essa ajuda, abrir os olhos de todo aquilo, né, que esse primogênito estava fazendo. Então, dessa forma, ele se abdicou da vida, né, só de encontros, da vida boêmia, dessa vida lá fora, para sim entender como que funciona a tradição da sua tribo, ser fiel à ancestralidade, e esse foi a primeira grande tarefa do Pablo, que era justamente trazer, até então era o seu filho, mas dentro da espiritualidade ele não estava vendo dessa forma. Dentro da espiritualidade ele estava vendo como uma pessoa, como um ser humano que ele precisava auxiliar. E aí dessa forma o filho dele, né, se casou, os outros filhos se casaram e aí sim a tribo ela foi para frente. E essa é a história do cigano Pablo que me acompanha. E não é essa história que a gente vê nas redes sociais. Por isso que a mãe sempre fala, né? Tomar cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente ouve, com o que a gente lê, porque a Umbanda tem fundamento, o povo cigano tem fundamento, e é isso. Agora sim, fico por aqui. Mas antes eu peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais. Hashtag Projeto Tijolinho, www.tuquesalto.com.br. E vou estar sempre aqui falando do quê? Falando de Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.